Fala galera do Carreira Fight, a gente está com mais uma entrevista aí pro canal, agora com Wesley Constantino, que luta vários eventos de São Paulo e tal. E ele lutou também no Thunder Fight, um evento bem conhecido aqui na São Paulo e tal, muitos lutadores e tal. Então a gente vai começar aí falando da carreira dele, dos gostos, como ele iniciou na arte marcial. E aí, Wesley, beleza? Tranquilo? Começa falando pra gente aí como era você com a sua mãe, a sua relação em casa desde criança e tal. Então, minha relação com a minha mãe em casa sempre foi bem, sempre apoiou a minha mãe. No começo foi um pouco difícil para minha família aceitar, porque na época que eu comecei era um pouco discriminada a arte marcial, quem fazia era violento, mas com o tempo foram aceitando. Hoje em dia minha mãe apoia. Apoia, mas assim, quando você chegou com eles assim, você falou, vou entrar na arte marcial, ou tinha outro esporte paralelo? Então, como aconteceu tudo? Quando eu comecei a treinar com 11 anos de idade. Comecei com judô, aí parei um pouquinho, depois eu comecei a apanhar na escola. Eu sofria bullying, eu entrei na luta, na verdade, por causa disso, com outro intuito. Eu apanhava todo dia na escola e falei, eu vou começar a treinar para pegar esses caras que me batem agora. Comecei a treinar o jiu-jitsu depois e eu fui vendo que não era isso. Na época eu nasci em São Roque, né? Na época eu morava na interior, Bahia. Né? Isso, interior de São Paulo. Na época eu passei um tempo morando na Bahia, né? Meu pai é de lá. E isso aconteceu lá. Eu comecei a treinar com o Sensei Márcio Portela, da equipe Dragon, da Nova União. E fui vendo que não era isso. Aí peguei gosto, comecei a competir, aprendi a lidar com o bullying, com tudo isso. E comecei, aí daí em diante eu não parei mais. Não parou mais. E você iniciou no judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu, mas você competia e tal? Competi no judô, faço competição até hoje de jiu-jitsu também. Jiu-jitsu é minha arte do coração até hoje. E você, quando você entrou assim no jiu-jitsu, você pensava em já ser um lutador de MMA e tal, ou você entrou por hobby? Não, eu sempre gostei de luta desde criança, mas eu nunca imaginei que eu fosse um dia chegar a ser um lutador profissional de MMA. Até porque quando eu era criança nem eu acreditava, eu era magrinho, cabeçudo. O pessoal falava, você não leva jeito pra isso não, você não tem físico pra isso. E hoje em dia eu provei pra todo mundo que eu podia também. Podia chegar até onde você chegou. E quantos anos você chegou no MMA? Eu fiz minha primeira luta profissional de MMA com 17 anos no Grand Prix Combat, na regra do Pride. Aqui em São Paulo? São Sebastião. São Sebastião com o pessoal do Contato Total. E valia tiro de meta, pisão na cabeça. Nossa. Foi minha primeira luta profissional, mas antes dessa luta eu fiz com 16 anos. Minha amador, primeira luta Foi amador também? Amador. Com 16 anos, amador.
Mas eu já tinha luta de Muay Thai, já tinha luta de Jiu-Jitsu, de Judô, de Submission. Então já tinha várias lutas quando eu fiz minha primeira amadora de MMA. E assim, quando você fez com a sua luta primeiro com 17 anos ali, você sentiu o que ali na hora? Na hora, eu lembro que quando eu entrei no ringue, era um ringue lá no local da luta, começaram a gritar que eu ia morrer porque eu lutei com mestre de capoeira. Então nesse período eu treinei um pouco de capoeira para saber o que o cara ia fazer mais ou menos. Só que eu tinha treinado muito, eu entrei frio, concentrado na minha estratégia. No começo da luta eu já joguei pro chão e pum, encaixei um triângulo e acabou a luta. Aí foi um silêncio. Nossa. Aí como você se sentiu depois da luta? Depois eu fiquei muito feliz, valia o cinturão na época da categoria 5-7 que eu com 17 anos, então você conseguiu? 17, eu lutava no peso mosca. Hoje em dia eu tô na categoria até 77 quilos, né? Que é um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Eu já passei pelo 5-7, pelo 61, pelo 66, mas aí o corpo foi subindo um pouco mais de peso, até pelo trabalho de musculação que a gente fez. E o treinador Daniel Marques, até um abraço para ele aí da Império Gym, Taboão da Serra. A ele que faz o preparo da musculação e a gente conseguiu chegar nesse peso forte, 7-7. E é muita diferença, você acha, pra você e tal? De peso? Você acha que é uma categoria? Eu já cheguei a perder 20 quilos para lutar. 20 quilos em pouco tempo para lutar. E é uma diferença porque, assim, a força é maior. É claro que às vezes eu pego uns caras mais altos, mas assim, a gente faz toda uma estratégia para tudo isso e a diferença é só a força mesmo. Só a força mesmo. A pancada do adversário tá mais forte, mas a minha também. Então, e quais eventos você lutou aqui em São Paulo? eu já lutei na seletiva do XFC em 2014, já lutei no Batalha MMA, no evento Guina, já lutei agora eu lutei no Gold Fight último sábado, agora eu ganhei, lutei contra o Leandro Caveirão, fiz uma boa luta, ganhei no primeiro round. Lutei no Thunder Fight também, lutei no Asper FC, lutei no Heroes, deixa eu ver, no interior lutei no Grand Prix Combat, foram esses eventos. E quais eventos assim, você achou que tinha atletas mais preparados, você achou que você ia passar mais dificuldade ali? Olha, todos os eventos, todos os atletas que estão ali, eles se preparam bastante para lutar, mas em relação, acho que uma luta que eu poderia falar que foi mais difícil, eu acho que foi uma luta que eu perdi muito peso para lutar e lutei fraco. Lutei de 61, lutei fraco. Foi a última luta que eu fiz de 61, que eu vi que o peso não dava mais para mim. Eu tinha a vantagem da envergadura até, mas o peso não dava mais para mim. Então, e essa parte aí que você fala de perder muito peso, como que é para vocês atletas? Hoje em dia, meu peso em off é 80, 82, eu luto no 7-7. Então o que eu faço? Eu faço uma dieta que a minha nutricionista passa, e a Yasmin Alab, nutricionista da equipe. Então eu vou perdendo peso com o tempo, só na alimentação, não preciso sofrer muito. Não tem aquela sofrência. Com a suplementação, não preciso sofrer tanto igual antes. Igual já perdi 20 quilos em menos de um mês. Bastante. Então o corpo sente muito. Você teve uma lesão grave assim que você pode falar? Então? Olha, eu já quebrei a mão no jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos, tomei uma mão de vaca, não deu tempo de bater. Já perdi um dente com uma cotovelada no Muay Thai. Já o nariz. Mas essas daí nunca te tiraram assim por um tempo determinado e tal, né? Sempre. Não. De parar assim, não. Tranquilo. Tive algumas lesões, mas não tão graves. Não que me fizeram parar por muito tempo. E uma luta assim que você acha que você deu a volta ali por cima? Que você ganhou a luta, deu a volta. Você podia estar até perdendo ali, mas você conseguiu. Olha, teve uma luta em 2014 que eu fiz no Heroes, que eu tava perdendo a luta. E aí levei pro chão e o jiu-jitsu faz toda a diferença. Aí foi onde eu consegui encaixar uma guilhotina e ganhar a luta. Ganhou ali. Quem te prepara na sua parte emocional, sua parte de equipe, sua parte nutricionista, desde o começo, tudo? Desde o lado de baixo, que é o nutricionista, suplementar, até a sua equipe de dar porrada e tal. Sim, o principal é meu mestre Richard Roberto, que faz meu preparo de jiu-jitsu, faz de Muay Thai, de boxe, ele domina todas essas artes. Ele faz meu preparo emocional também, estratégia, tudo mais. Eu treino também jiu-jitsu com um aluno formado dele, que é o professor André Augusto, em Taboão da Serra, que toma conta da equipe de jiu-jitsu em Taboão da Serra.
Meu treinador de musculação, que faz o preparo de musculação, é o Daniel Marques, da Império Gym, Taboão da Serra também. A menina que passa minha nutricionista, minha nutrição, a nutricionista Yasmin Alado. E o rapaz que fotografa a equipe, sempre está nos eventos acompanhando, inclusive a da equipe também, é o fotógrafo Thiago Ishibaki. Ah, sim. Todos eles te acompanham, te dão um suporte Sim. bem ali. E assim, nessa parte do mestre e tal, você leva ele como uma pessoa, como você leva ele um amigão e tal, tudo isso mestre, tem essa... Sim, eu já treinei em diversas equipes, muitas equipes. E até hoje eu nunca conheci um cara igual o mestre, um cara verdadeiro, um cara com brilho no olhar, que quer o bem do atleta realmente, um cara que é correto com todo mundo. Então até hoje eu não conheci um cara assim, então pra mim ele é mais que um amigo, é um pai, é um irmão. Você leva ele, vai levar ele pra vida toda aí. Você vai lutar agora, recentemente? Mês que vem a gente vai marcar uma luta de jiu-jitsu. Eu sempre participo de competições no jiu-jitsu. Então eu faço uma luta de MMA. É que você lutou recentemente ali no Gold, né? Eu lutei no Gold e já vamos encaixar uma luta de jiu-jitsu agora. E o seu cartel, assim, tá favorável? Tá favorável, tá? 5 vitórias, 3 derrotas. Todas as minhas 5 vitórias são por finalização. 4 delas no primeiro round e 3 derrotas. E para finalizar a nossa entrevista e tal, fala um sonho que você tem na sua carreira, ou da sua, pode ser até na sua parte pessoal tal. Um sonho que eu tenho é poder viver da luta, né? Porque a maior dificuldade do atleta no Brasil é poder viver da luta. Então a maioria dos atletas, grande parte deles, tem que trabalhar, tem que arcar com a dieta, suplementação. No meu caso não é diferente, eu acordo cedo para trabalhar também. A gente tem até um apoio, um patrocínio da Punch, mas é em equipamentos, a Punch Sports, essa marca aqui, é em equipamentos, mas de verba nós não temos. Sim. É a maior dificuldade do atleta, o governo não apoia também. Uma dificuldade então, que aqui no Brasil é muito complicada. Muito complicado. Então o atleta tem que trabalhar, o atleta tem que treinar, o atleta tem que estar pronto para a luta. Então meu maior sonho é poder viver da luta, lutar nos maiores eventos do mundo também. Mas o principal é poder viver da luta, fazendo o que eu gosto. Então, para finalizar também, chama o seu mestre e tal, para estar falando um pouco, tal, se apresentando aí. Oi, pessoal, esse é meu mestre Richard Roberto, ele que cuida do meu preparo nas lutas. Fala um pouquinho aí, mestre, dos nossos preparos. Então, o que eu tenho a falar primeiro do Wesley, né? Pô, é um grande guerreiro, é uma grande pessoa, é um moleque com uma áurea muito boa. É um moleque que merece tudo de bom. Ele é muito dedicado no que ele se propõe a fazer. Ele vem, ele treina, ele trabalha. Nós estamos meio que quase sem patrocínio. O patrocínio é muito difícil no Brasil. A gente sabe que no Brasil é muito difícil as coisas, mas difícil de verdade mesmo. Né? Eu já fui campeão de MMA. Treinei com os mais monstros da antiga aí. Nossa, os caras tudo mais monstros da luta aí eu treinei. Sou faixa preta do Godoy, da G13 e eu tô aqui para dizer também o quanto é difícil a gente se permanecer na luta, porque a gente não tem ajuda de nada. Você vê o Wesley, ele acorda muito cedo para trabalhar, quer queira, quer não, isso aí atrapalha o ímpeto de luta, né? Muitas vezes, não só ele, mas vários que eu conheço, monstro da luta também, falam assim, será que é hora de parar, será que era... mas os caras nasceram para isso, os caras são gladiadores, os caras têm o coração da luta mesmo de verdade, né? Então, o que eu tenho que falar dele é que ele é um puta de um guerreiro, desejo tudo de bom para ele, vou fazer o que eu posso e venho fazendo para que uma hora a gente entre no UFC, né? A gente está mantendo alguns contatos e tal, estamos amadurecendo as ideias, estamos treinando muito duro, estamos treinando muito forte mesmo. Na semana a gente sabe o quanto a gente treina duro mesmo para isso, para alcançar todos os sonhos do Wesley aí, da luta, porque ele tem feeling para isso, ele tem muito garbo para isso. Tá? Então, é isso. É isso. Obrigado, mestre, pela sua presença. Obrigado, Wesley. Eu só vou pedir para deixar o like, compartilhar o vídeo, porque... A gente está mostrando um trabalho que é muito bom para os atletas e tal, divulgando, porque poucas pessoas fazem isso aqui no Brasil e tem essa tanta
divulgação aqui, né? E é Isso. muito complicado. Né? E parabéns por vocês virem mostrar a vida do atleta, né? Porque todo mundo acha que é glamour. O cara é campeão, o cara é o monstro dos monstros, e não é nada disso. Os caras trabalham muito, os caras trabalham duro. E também deixa suas redes sociais para eles estar te acompanhando e tal. Então, minhas redes sociais, no Facebook tem minha fanpage, Wesley Constantino, também meu Facebook tá Wesley Constantino. No Instagram tá Constantino MMA, você acha lá. E pelo YouTube também, Wesley Constantino, você vai achar meus vídeos. E Força e Honra tinha os vídeos da equipe. Você tem... Não, tem o meu Facebook, né, que é Richard Roberto, me acha lá como Richard Roberto. E o Instagram que tá no nome da equipe mesmo, que é o nome da minha equipe, que é Força e Honra Team, né? Quem quiser falar com a gente, tal, seguir, fazer um treino com a gente aí, vai ver que a gente é muito bom no que a gente faz e se propõe a fazer aí, que a gente quer que o aluno aprenda de verdade mesmo, tudo certinho. Valeu, mestre. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Wesley.